Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Pessoas com nanismo sofrem dificuldades para fazer coisas simples, como subir degraus nos ônibus e abrir maçanetas. Elas reclamam que, mesmo pertencendo à categoria de pessoas com deficiência, ainda enfrentam dificuldades nas questões de acessibilidade e inclusão. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara realizará uma audiência pública para debater o tema. A autora do requerimento é a deputada Rosinha da ADEFAL, do PTB de Alagoas. Ela é nossa convidada e fala hoje sobre o assunto. Eu sou Mônica Donato e este é o Palavra Aberta, uma produção da rádio e da TV Câmara. Bem-vinda, deputada. Obrigada pelo convite. Ainda existe uma dificuldade em reconhecer o nanismo como uma deficiência física? A senhora acredita que ainda há essa dificuldade? Ah, sim, com certeza. Apesar da lei não ser tão recente, né? Ela data de 2004, que reconhece que uma pessoa com nanismo pode ser classificada como uma pessoa com deficiência, principalmente porque enfrenta os mesmos problemas de acessibilidade, né, que é a quantidade de batentes que a gente enfrenta, né, os obstáculos físicos que a gente enfrenta na vida. A baixa estatura dificulta bastante, né, essa acessibilidade, principalmente na questão urbana e até mesmo dentro da própria casa. Sem falar que essas pessoas sofrem muita discriminação, né? Quando a gente lembra de um anão, sempre leva para um programa de auditório, aquele que faz graça, aquele que acaba virando chacota. Culturalmente, o anão é o bobo da corte, né? Se a gente lembrar lá da época do... Isso é um bullying, né? Um Eles bullying, sofrem bullying. Exatamente. Então, vencer os obstáculos da acessibilidade e dessa discriminação é realmente um grande obstáculo, mesmo sendo reconhecido como uma pessoa com deficiência. A senhora é autora para a realização de uma audiência pública que acontecerá aqui no dia 12 de julho, né? Qual é o objetivo? Quem virá e qual é o objetivo? É divulgar, conscientizar as pessoas para realmente o tipo de deficiência que é o nanismo? Às vezes a gente não presta atenção, né, na comunidade que vivemos. A sociedade por si só, culturalmente excludente, né? As pessoas que têm as estaturas dentro da média são as que melhor se dão bem. Enfim, a ideia da gente é dar visibilidade a esse público que não é tão pequeno. São mais de 20 mil pessoas no país que enfrentam problemas de acessibilidade, enfrentam problemas de discriminação, que precisam ter políticas públicas específicas e principalmente ser respeitado enquanto cidadão. Então, o objetivo é dar essa visibilidade, é ver o que ainda, enquanto legislador, enquanto com esse poder de legislar, o que a gente precisa fazer, com o poder de fiscalizar as ações dos executivos, o que já tem política pública que ainda não foi implantada e que a gente, nessa obrigação legal de fiscalizar o executivo, também pode fazer. E, recentemente, foi aprovado já na Comissão de Constituição e Justiça, deve estar seguindo para a sanção, o PL, o 4594 de 2016, de autoria do então senador Romário. Então, ele já foi aprovado no Senado e recentemente aprovado na Câmara, já passou por todas as comissões. É um projeto que não precisa ir ao plenário para votação, ele é na nomenclatura regimental terminativo nas comissões, então agora aguarda a sanção, e ele cria o Dia de Combate à Discriminação às Pessoas com Nanismo, que vai ser o dia 25 de outubro. Então, eu acho que a gente tendo esse dia, que a gente pode fazer movimentos, que a gente pode fazer sessões solenes, audiências públicas, discutir políticas públicas, o que é que a gente precisa avançar, agora teremos o dia 25 como o Dia de Combate à Discriminação ao Nanismo. A senhora acha, então, que falta conhecimento, muitas vezes, das pessoas? Exatamente. A informação, né? E das duas partes, pelo lado da sociedade, a comunidade, que sabe muito pouco sobre isso, que ainda tem aquele olhar de chacota, de preconceito, né? E por parte das pessoas com nanismo, de conhecer os seus direitos,
né, de estarem orientadas e buscar o respeito, né, a buscar a não discriminação. Na audiência, nós vamos trazer o secretário nacional dos direitos da pessoa com deficiência, Dr. Marcos Pellegrini. Vamos trazer também uma mãe, acho que é Giovana o nome dela, de um bebê com 5 anos e um bebê com nanismo, né, uma criança com nanismo. E também vamos trazer a Cássia, ela é jornalista, tá? Atua como jornalista, então a ideia é que a gente possa fazer o que é que essa pessoa possa mostrar ao público, né, na audiência, o que é que essa pessoa já venceu de obstáculos para chegar a um nível superior, exercer a profissão, ser respeitada, independente de ser uma pessoa anã, e o que é que essa mãe precisa de orientação, né, diante de um quadro diferente, né, do habitual. E como ela já contou, ela, quando se deu conta que o bebê dela era um anão, ela ficou sem saber o porquê e como lidar com isso. Então, acho que essa troca de informações vai ser muito boa. A gente sabe que as audiências públicas elas são reprisadas, e isso dá uma visibilidade muito grande. E principalmente ouvi-las também naquilo que a gente precisa entender que ainda precisa legislar. Além dos obstáculos físicos, quais são os maiores entraves que a senhora considera hoje do ponto de vista das políticas públicas? Porque a gente vê que a questão de acessibilidade em relação aos cegos e aos cadeirantes já está bem difundida, né? Mas essa questão do degrau e da maçaneta eu achei realmente curioso, porque inclusive eu vi algumas reportagens de anões que não conseguem fazer um saque, né, num caixa eletrônico, porque não consegue atingir a altura, não consegue apertar o botão do elevador. Isso. Ou seja, são constrangimentos diários que com medidas simples poderiam ser resolvidas, né? E que a gente nunca pensa, às vezes até o próprio fabricante. Os elevadores mais recentes, por exemplo, a gente já vê que tem os botões bem mais, numa altura mais acessível, para quem está numa cadeira de roda, para quem tem uma baixa estatura. O anão ele é considerado uma pessoa, né, uma pessoa de baixa estatura até 1,40 m. Abaixo de 1,40 m já pode ser considerado uma pessoa anã, uma pessoa com deficiência, com nanismo. Eu tenho uma PEC de minha autoria que traz a acessibilidade como um direito fundamental, assim como é a saúde, a educação, o trabalho. Por que fundamental? Porque sem acessibilidade eu não tenho direito aos outros, não tenho acesso, não tenho direito aos outros direitos. Porque sem acessibilidade, como é que o anão vai sair de casa, pegar um ônibus e ir para a escola? Como é que ele vai pegar um ônibus e ir para o trabalho? Até porque as funções cognitivas são perfeitas, né? A questão é só a altura e a estatura. Só altura e estatura. Eles acompanham todas as séries, tudo normal, né? Não tem nenhuma deficiência intelectual. Ele pode até ter também, mas não por conta do nanismo. Exatamente, a questão da baixa estatura. Então, a grande dificuldade, além da acessibilidade, é mercado de trabalho. Muitos são formados, mas como a gente ainda tem essa cultura que o anão é o bobo, é aquela pessoa que vai para o programa de auditório para fazer graça para a gente, então, mesmo com nível superior, é difícil conseguir emprego. Quando se consegue emprego, geralmente é com os salários mais baixos. Então, a gente sofre essa discriminação, as pessoas com nanismo também, de acesso ao trabalho, de acesso às políticas públicas de saúde, né? E acessibilidade, eu acho que é o carro-chefe. Então, eu entendo que o primeiro passo foi reconhecer como uma deficiência, né? A partir desse momento já está incluso e ele passa a ter os mesmos direitos, inclusive para concorrer em concurso público. Inclusive para acesso ao trabalho através da lei de cotas. Da lei de cotas, Isso. de tudo. Aí agora é uma questão de conscientizar a sociedade, trazer o tema para o debate, né? Tem um ditado que diz assim, quem não é visto não é lembrado. Não é verdade? Então, geralmente o anão é visto no programa de auditório. Ele agora precisa ser visto como cidadão, como uma pessoa com deficiência, que tem direitos, direito à educação. Então, a escola também tem que estar preparada para uma pessoa de baixa estatura. Os professores têm que estar preparados para lidar com esse público também. O mercado de trabalho também tem que absorver a mão de obra competente das pessoas anãs e não só a graça que ele possa fazer por conta da estatura. São obstáculos que eu acho, inclusive, que com a lei do senador Romário, que institui o dia 25 de outubro como dia de combate a essa discriminação, creio eu que a gente possa sair do anonimato, que as pessoas com nanismo possam ser vistas como cidadã e ter o seu espaço na sociedade.
Torcemos por isso. Deputada, muito obrigada pela sua participação aqui no Palavra Aberta. Obrigada, estou à disposição. Eu conversei com a deputada Rosinha da Defal, do PT do B de Alagoas, sobre as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com nanismo no Brasil. Se você quiser assistir essa ou outras edições do programa, é só acessar câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada.